Boa tarde. Agradecemos a Deus mais uma semana de muito aprendizado. Primeiro, mais uma vez, voltando aqui para o Evangelho, a gente fez uma leitura do comentário do Evangelho dos Espíritos. O pessoal que está acompanhando pelo YouTube, é só colocar lá Transmutação Renata, aí tem um canal, se quiserem se inscrever e ligar o sininho, sempre que for publicado, vocês vão ser informados, né? Então esse Evangelho, provavelmente hoje à noite, já vai estar no ar. E hoje é o capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito. Chegamos aqui no orgulho e humildade. E chama a atenção uma parte central, quando ele fala de mérito. Porque ele vem traçar aqui uma questão que os ricos se diferenciam dos pobres, se autodiferenciam, né? E aqui eu quero dizer alguns ricos. Aqui ele está dizendo os ricos materiais que são orgulhosos. Esses ricos materiais que são orgulhosos tendem, ao invés de trazerem uma reflexão de autoauxílio para com os pobres, de ajuda aos que precisam, aos que necessitam, eles estão trazendo uma perspectiva de que essas pessoas, elas ficam na inércia, ficam sem ação e se consolam por acharem que eles estão onde estão porque têm mérito e tendem a não ser caridosos, a não ajudarem a quem precisa, a por vezes se tornarem indiferentes, por serem excessivamente egoístas e egocêntricos. Então, a primeira leitura que a gente faz é que não é para todos os ricos, porque essa questão de humildade e orgulho, tem pobre material que é extremamente orgulhoso. E tem gente rico materialmente que é humilde. Muita gente. Então, temos que evitar esse pensamento unânime para algumas coisas, porque há muita diversidade. Então aqui, primeira coisa, humildade e orgulho, rico e pobre, não quer dizer que todo rico é orgulhoso, nem que todo pobre é humilde. Então você vai ter rico orgulhoso, rico humilde, pobre orgulhoso, pobre humilde. Você vai ter pobre que doa, que de fato, se tem um pão, parte com o vizinho, e tem o pobre que ele é avaro. Então a avareza vai estar com ricos e pobres. Tem rico que não doa, tem pobre que não doa, tem rico que doa e tem pobre que doa. Então, primeira coisa é vencer os preconceitos. Quando nós pensamos, por exemplo, na quantidade de pessoas agora que estão com o problema do alcoolismo e da drogadição, qual é o maior problema que eu vejo dos estudiosos e experientes em alcoolismo, que eu tenho lido e acompanhado há algum tempo, que é o pessoal do Narcóticos Anônimos e do Alcoólicos Anônimos? O problema não é o álcool, não é a droga, o problema é o ego. Foi até a nossa fala, quem entrar lá no canal Transmutação Renata, foi a nossa fala, o egoísmo, lá no caso de Miramês, quinta-feira. Então o problema dele é o ego. Você chega para a grande parte dos psicóticos, porque tem um neurótico, que a maioria das pessoas é neurótica, tem problema com emoções, e o psicótico é uma coisa muito mais adensada. Qual o problema dos dois? É a intensidade do egoísmo e do egocentrismo que tem. Pode acontecer com tudo, com todo mundo, menos com eles. Quantas mães que têm filhos com problemas e dificuldades de encaixe social na coletividade, que diz assim: mas meu filho é tão inteligente. Pois é, ele é tão inteligente para rebater tudo, porque só quem tem a verdade é ele.
É uma verdade que não se encaixa em ninguém, como se ele fosse o próprio Criador, e não é. Quantas pessoas não conhecem alcoólatras, que quando você vai conversar com eles, você se espanta como eles são inteligentes, não é isso não? Quem conhece? Ninguém conhece alcoólatra inteligente? Vai conversar, não tem um argumento que ele não saiba rebater. Drogadicto, esses jovens que caem logo na drogadição, que você vai conversar com eles, não tem um mais inteligente. Agora, na hora do, que chamam lá nos Estados Unidos de close to action, que é na hora de fechar para ele agir, para ele tomar as rédeas da vida dele, ele não toma. Que inteligência é essa? Ele não toma. Ele sabe se automutilar, se auto-prejudicar, mas se ajudar ele tem uma extrema dificuldade. Tem dificuldade de tolerar, porque dificilmente ele segura um emprego, mantém uma empresa, mantém um relacionamento. Por quê? É porque ninguém presta, nem uma empresa presta, nem um empregado presta, o mercado não presta, e às vezes os argumentos que eles vão usar são esses, não é isso? É o mercado que oprime, é o governo, é não sei quem, mas na verdade, ali falta muito de desenvolvimento, de humildade dentro da pessoa. Ela não tolera nada, as coisas têm que ser como ela quer, na hora que ela quer, do jeito que ela quer, e quando não é, ela foge no alcoolismo ou na drogadição, ou no destempero emocional, no descontrole emocional. É isso. E aí é democrático, tanto faz ser rico como pobre. Se fosse assim, quantas pessoas nascidas em berço de ouro, a gente não diz o ditado? Filho rico, não era assim? Pai rico, filho pobre, neto nobre. E daí para frente não tem mais nem a nobreza. Então os valores é que vão fazer a diferença, para que a gente não leve a palavra aqui a nos contradizer, no sentido que ele fala, o rico age assim com o pobre. Peraí, que rico? O rico orgulhoso, que é mais egocêntrico. Ele vê o mérito dele e por vezes não vê que ele, para chegar onde chegou, teve que ter ajuda do plano espiritual, que há ali um reconhecimento de um mérito, sim, mas por atitudes que algumas ele nem conhece, porque vem de vidas pretéritas. Agora o mérito dele não vai inviabilizar a possibilidade dele ajudar os outros, dele ter misericórdia com os outros, dele ter paciência com os outros, dele ter tolerância com os outros. É aí que o evangelho entra. Por que paciência? Porque, por exemplo, chegar para alguém que está com o problema da ideia fixa, né, um neurótico, que só ele tem a verdade, mas a verdade dele não faz ele prosperar em nada, só faz ele jogar tudo que ele tem para o ar. Um drogadicto, um alcoólatra, chegar e ter tolerância, saber, por exemplo, ali tem-se uma pessoa doente espiritualmente, doente do ego, doença progressiva e irreversível, de efeitos fatais, mas que antes de matar desmoraliza, mas que tem que ter paciência. Para esses anônimos, disse que o fundo do poço vai ensinar essas pessoas, porque lá eles dizem, ou muda ou se muda. São 3 Cs, né? Clínica, cadeia ou cemitério. Antes de matar, desmoraliza. Então, dói, por mais que ele, quando ele agride, quando a gente se sente agredido por aquilo, se a gente tiver tolerância, te espera. Mas a gente tem uma compreensão de que dói muito mais nele. Quando ele é como se, sabe, fosse uma liga, quando ele grita com você,
é cruel com você, aquilo volta e machuca ele. Cada vez que ele dá um grito em você, ele se fere. E aquilo ali vai machucando, a estima dele vai baixando, o fundo de poço vai se estabelecendo. É por isso que às vezes ele adentra muito mais no alcoolismo e na drogadição, porque é uma fuga da realidade. Assim como a pessoa que é destemperada emocionalmente. Esse é um ponto. Então, o mérito, eu compreendo, e posso também estar errado, que ele é o grande norte, mas a gente tem que saber que o mérito, quem faz certo, tende a dar certo, mas que o meu mérito não pode ser usado por mim como algo que vai fazer inveja aos outros, para passar na cara dos outros. Eu tenho que fazer, ser melhor do que eu mesmo a cada dia, sem ter a pretensão de ser melhor do que ninguém, e ainda assim colaborar dentro dos meus limites, com o que eu puder, para melhorar os que estão ao meu redor. Então, é sutil a diferença, porque senão a pessoa começa a confundir, o mérito não vale nada. Claro que vale, claro que vale. Agora, eu não posso ficar passando o meu mérito na cara dos outros. Mas a gente vê que a medida do mérito é uma medida real. A gente vê que quem não faz certo, que não dá certo, sofre, que a vida vai se destruindo. É uma continuidade. Veja fisicamente, a pessoa começa usando droga. Se você fosse um dentista, que o companheiro dentista não está aqui agora, primeira coisa, os dentes vão escurecendo, a maioria das drogas mais baratas, né? Com o tempo os dentes vão caindo. É o mérito pelo mau uso. Resultado, perdeu os dentes. Quem cuida dos dentes? Às vezes você via, olha o menino, os dentes tudo aberto, a boca toda cheia de cáries, aí vai cuidando, ajeita, bota um aparelho, ajeita os dentes. O mérito do dente, cuidado, é uma dentição bonita, é mérito. Agora, o que a gente faz de bom, a gente percebe, mesmo que a gente não esteja negociando com Deus, nem querendo reciprocidade, o mérito existe, volta para nós. E tudo que a gente faz em erro, conosco fica. Então, o centro das coisas, a meu ver, é o mérito. A diferença é, eu não posso ter orgulho pelo mérito, porque só Deus julga. E porque tem muitas coisas, como na oração na serenidade a gente fala no primeiro verso, que a gente não sabe porque foi o mérito. Tem coisas que são méritos de outras encarnações. E tem no sentido de o que a gente acha que é materialmente bom, e coisas que são no sentido do que a gente acha que é materialmente ruim. Tem uma frase, é um dos melhores livros que eu acho, psicografados pelo Chico, que eu até tenho escutado muitas vezes, que ele tem um audiobook também. O nome do livro é Calma, ditado por Emmanuel, psicografado pelo Chico. Então tem uma parte que ele diz, como aquele ditado que a gente conhece aqui no Ceará, Deus não dá asa à cobra, né? Assim que ela vai sair mordendo os outros. Ele diz, para você se acostumar a aceitar o que você tem, porque Deus não vai te colocar um fardo que depois vai te escravizar e te tornar muito mais infeliz. Se você não tem preparação para ser rico, você não tem mérito, você não tem maturidade espiritual, se a riqueza vai fazer você entrar num poço muito mais profundo, por sabedoria divina, Deus não te dá.
Renato, mas e por que, do jeito que você está falando, é como se todo rico fosse bom? Não, porque tem gente que vai enricar materialmente já por outro motivo. Ele é tão teimoso, ele é tão dono da verdade, uma verdade que só a ele pertence, que Deus dá a ele o que ele quer, a riqueza, para ele entender por ele mesmo que ele não tem maturidade para ser rico. Aí o que ele faz com a riqueza? Destrói tudo, se afasta da família, não é isso? Destrói os casamentos, relacionamentos com os filhos, com os pais. Tem uma história que o Divaldo Franco conta, que eu não lembro o título exato, mas eu acho que era O Anjo Negro. História verdadeira. Uma senhora morava numa favela lá em Pau da Lima, né, lá onde é a Mansão do Caminho, Salvador. Ela muito negra, teve um relacionamento jovem, engravidou de um rapaz, o pai não assumiu, e ela lavando roupa, costurando, fazendo tudo para criar o menino. Botou o menino numa escola, ela vendia doces lá no Pelourinho. Um médico muito conhecido na cidade começou a comprar ela, e com o tempo acabou que esse filho dela acabou de fazer medicina. Quando ele passou para a medicina, ele não dizia para ninguém que ela era uma mulher muito conhecida, né, uma vendedorazinha lá no Pelourinho. Ele não dizia, porque ele não queria ter a imagem dele associada a uma mulher negra, pobre e uma vendedora de doces na rua. Ela era desesperada pelo filho. Coincidiu aí, ela era pobre e humilde, mas de novo, nem todo pobre é humilde. Mas será que ela estava nessa condição porque talvez outras vidas poderiam dizer? Quem sabe que programação ela não fez do que ela fez no passado? Será que se ela às vezes até não pediu para chegar naquela condição, para entender certas coisas? Quem quiser ler Memória de um Suicida vai entender o que eu estou falando sobre o que é uma programação de uma vida para outra. Tem um mérito. Não existe acaso. Deus é justo. Aí ela veio, cuidou. Aí o filho dela nasce negro, lógico, pai e mãe negra. Só que ela bota ele para estudar, escola pública e tal, e ele vai. E quando ele passa na faculdade de medicina, ele vai para a faculdade e esconde de todo mundo que a mãe dele era aquela. E esse senhor que comprava a mãe dele, nem sabia que ela era a mãe dele. Acabou que esse menino era muito estudioso, ascendeu na faculdade, acabou se enamorando da filha desse médico, que era o diretor da faculdade de medicina, que era muito rico lá em Salvador, tinha hospitais próprios. E quando o menino se formou, logo já estava trabalhando com o sogro, depois casou com ela. E é muito marcante o dia do Divaldo dizendo que ela se arrumou toda, foi com a maior dificuldade, comprar um tamanco, que nunca tinha calçado um tamanco, comprar uma roupa, fez tudo para ir para a formatura dele. E aí quando chegou lá, toda com a roupinha guardada, né, aí ela disse que ela se vestiu, aí se apresentou para ele, ele veio e disse: mas eu queria lhe pedir uma coisa. Ele disse: olha que roupa. Ela disse: não, para que ela ia dizer que ela ia para a formatura dele, né, mas deixou ele falar: mãe, eu queria lhe pedir uma coisa. O que era? Eu queria que a senhora não fosse para a minha formatura, porque a senhora, né, a senhora sabe, né, eu estou namorando, ninguém sabe que eu sou filho da senhora, eu estou namorando com a filha do médico, eu já estou assumindo as coisas dele, eu não sei como é que é essa imagem. Ela disse que engoliu, não fez cara de choro, não passou na cara dele, não disse nada, disse: está certo, meu filho, você está certo. Ela disse que naquele dia, para ele, ela não demonstrou nada.
E pronto, e aconteceu, e ela disse que quando ele foi embora, ela chorou, guardou as coisas e pronto. Divaldo disse que ele passou a vida, o tempo todo, não andava lá, ele não sabia. O Divaldo só foi saber a história toda, porque disse que ela deixou uma carta, para ele passar lá, ela passou a vida na miséria. E quando ela morreu, o Divaldo estava do lado dela. Aí ele disse: um dia o meu filho vai vir me procurar. Aí ele disse que ela pediu para o Divaldo para dizer para ele: diga para o meu filho que eu o amo, que ele não me deve nada, que eu amo ele, que eu sempre amei, que eu sempre vou amar meu filho. E o tempo passou, ela morreu, ele andava lá, muito difícil ele andar lá, né? Na favela. E o Divaldo disse que um dia quando ele viu, ele disse: um negro muito bem vestido, muito de branco, um dia chegou lá no centro espírita. Ele disse: é o filho dela. Ele disse que sentiu na hora. Mas ele não teve a humildade de falar. Aí veio uma vez. Aí disse que aí chegou ao Divaldo: o senhor conhece a senhora fulano de tal? O Divaldo: conhece. E não disse mais nada. O Divaldo disse: ele vai ter que falar para mim que ele é filho dela. Aí o Divaldo deu um banho-maria nele, até que um dia ele foi e falou. Aí disse: sua mãe morreu e mandou dizer isso para você. Aí ele conta, né? A palestra toda ele contando a história dela. Quer dizer, uma humildade que ela queria deixar para ele. Ela imaginava que ia doer para ele no dia que ele soubesse que ela morreu. Mas ela não mandou chamar, não mandou dizer, nunca revelou, nunca foi atrás dele. Trabalhava para sobreviver e nas horas vagas dava trabalho voluntário lá na Mansão do Caminho. E morreu numa barraquinha bem humilde na favela. Então, como? O que isso gera? Porque a nível espírita a gente pensa: o que ela está redimindo, provavelmente por escolha de outras encarnações e daquela encarnação? E o que é que esse rapaz está abrindo de porta, de dor, para aprendizado nas encarnações futuras e ou naquela que ele está vivendo? A meu ver, tem mérito dos dois lados. Agora, o mérito, pensando aqui, tem um mérito como a crítica, né? Tem a crítica positiva e a crítica que a gente chama de negativa. Tem o mérito que vai lhe gerar bônus, é o resultado, é a recompensa pelo que você fez, o mérito. E vai ter o mérito que vai te gerar ônus, a recompensa pelo que você fez. Então, é aí que vem a compreensão maior. Então, Renato, tudo vai ser resolvido? Eu acredito. Mas é nessa vida? Às vezes sim, às vezes não, às vezes nessa e em outras vidas. Porque a dor, dizem os espíritos, é necessária e o sofrimento é opcional. Então, ele poderia a partir dali começar uma atitude diferente. Mas será que o ego dele permitiu que ele tivesse a humildade, mesmo depois da morte da mãe, de reconhecê-la? Não sei. Compete a nós julgá-lo? Não. Mas ninguém engana a Deus. Às vezes nós nos enganamos por um tempo, mas não enganamos a Deus. Deus sabe o que tem no íntimo dos nossos corações, das nossas mentes. Deus sabe quantos fios de cabelo tem na cabeça de uma pessoa. Se a gente não acreditar nisso, a gente não acredita em Deus. Ele é onisciente, sabe de tudo, onipresente, está em todo lugar. Então, eu gosto
gosto de ler sobre outras religiões, frequento, mas a lógica das reencarnações espíritas, a meu ver, ela me contempla, me faz aceitar, por exemplo, de forma mais palatável, quando alguma coisa acontece comigo que não é do jeito que eu queria, ou quando não é do jeito que eu quero. Me faz pensar que existe Deus e dizer para Deus: obrigado em tudo. Quando não digo, eu fico me dizendo para dizer. Às vezes eu não digo na primeira hora, mas tento na segunda, na terceira, na quarta. Eu digo: meu Deus, eu sei que não existe acaso, eu sei que o Senhor me ama, eu sei que quem é pai, qual é o pai que o filho pedindo pão, ele vai entregar uma pedra, e o filho pedir um peixe, ele vai entregar uma serpente? Não é assim que Jesus diz? Então, se a gente não faz isso, imagina Deus que é pai. Se está acontecendo uma coisa comigo, eu tenho que ter o quê? Humildade ou orgulho? Humildade ou orgulho? Humildade para dizer: meu Deus, eu sei que se está acontecendo comigo é porque é necessário. Necessário para me punir? Não, necessário para me ensinar. Se eu não sou rico como eu quero agora, é porque eu não tenho maturidade para ter riqueza. Porque o Senhor é tão misericordioso e piedoso que sabe que talvez, para mim, mas para o Senhor é com certeza, eu vou pegar e vou destruir o pouco que eu tenho, e ao invés de me redimir, eu vou arranjar mais problema. E sei que na hora que eu tiver a maturidade, que eu tiver feito as minhas reparações, que eu tiver aprendido o que eu tenho que aprender com todas as dores que porventura vierem na minha vida, que eu entender o que é que o Senhor está querendo me dizer, aí as coisas vão acontecer, não como eu quero, mas de uma forma muito melhor, que é a forma que o Senhor quer, que é a forma que o Senhor vê, que o Senhor enxerga. Eu não sei de nada do todo, eu sei de pouca coisa. Então a lógica espírita nos mostra: eu sei, se eu compreendo que ontem eu era pior do que hoje, hoje eu sou melhor do que ontem, amanhã eu vou ser melhor do que hoje, que é a lei do progresso. Pela lógica, em outras encarnações, eu não era melhor, eu era mais embrutecido. Quem leu aquela quadrilogia muito boa, há 2000 anos, o senador Públio Lentulus, um senador orgulhoso, politeísta. 50 anos depois ele vem já é o escravo? Pronto, vem um escravo com muita cultura, escravo grego. Depois vem o Ave Cristo, ele vem um romano patrício de berço mais decaído, liso, é da elite, mas só é nobre, mas dinheiro, poder não tem nenhum, e é cristão, sofre preconceito. É um dos mais lindos. E depois vem renúncia. Aí você começa a ver mérito, mérito e mérito. De novo, faça certo que dá certo, faça errado que dá errado. Ou muda ou se muda. Ninguém pode fazer por você. O modo que a gente tem trabalhado o Evangelho é esse, não é o modo que está para dizer exatamente o que você vai fazer, mas é central na nossa reflexão que o que você fizer vai repercutir na sua vida. Não adianta dizer que é o governo, que é o pai, que é a mãe. Você já cresceu, acolha a sua criança ferida, passou, que seja o passado passado, e agora tenha a humildade de assumir sua posição como Senhor da sua vida abaixo de Deus.
Porque talvez o seu orgulho está só querendo fazer você transferir a responsabilidade para os outros, para o governo, para o sistema, para os seus pais, para Deus. Aqui é livre-arbítrio. Aqui é causa e efeito. Aqui é atitude. E nesse livro Calma ele fala: ninguém tem uma serenidade que não construiu. Serenidade tem a ver com trabalho. Trabalho não é para ter serenidade, não é ficar trabalhando, fugindo dos problemas que tem, não. É ter um trabalho para criar um processo de como enfrentar os seus próprios problemas, as suas próprias inquietações. É o lado filosófico do Espiritismo. Amigo, Sofia, amigo da sabedoria. A sabedoria espírita vai te fazer isso. Trabalhe para ter serenidade. Não é a material. O trabalho material pode te dar uma tranquilidade material, te dá uma subsistência sob as bênçãos de Deus. Mas o trabalho espiritual é que vai te fazer saber lidar com você nos momentos difíceis, em que as emoções vão preponderar, em que o ego vai estar lá em cima. É a hora que você vai dar o primeiro passo, o passo da humildade. Reconhecer as suas limitações, reconhecer a sua impotência para mudar certas situações e assumir as rédeas da sua vida para mudar o que você pode. É aí. Esse é um ponto. Essa história do rapaz da medicina, a primeira ideia nossa é julgar a ele. Mas quando você vê a história do Divaldo, se você entende o que é essa lógica que os espíritos nos mostram das reencarnações, eu não tenho que julgar ele. A mãe dele o perdoou. Na verdade, ela nunca teve raiva dele, nunca teve rancor, nunca passou na cara. Agora, o que ele fez, se ele fez algo que denotou desvalor humano, descompromisso de um filho para com a sua mãe, ele terá outras encarnações para aprender, será orientado. Mas como nós tendemos a ser embrutecidos e orgulhosos, provavelmente ele terá que sentir dor, e vai sentir dor e vai achar que o motivo é outro, vai ter que sofrer, até que uma hora ele caia na real e entenda que ele precisa vencer as paixões, que ele precisa vencer o egoísmo, que ele precisa plantar, cuidar e desenvolver a humildade. Ele tem que fazer isso. Que aconteça o que acontecer, nós temos que trabalhar para ter uma serenidade no sentido de aceitarmos o que nós não podemos modificar, mas não nos comprazermos, nos deleitarmos, ficarmos em berço esplêndido pelo que a gente não pode fazer, porque sempre do lado de algo que a gente não pode fazer, tem uma coisa que a gente pode. Às vezes você vê pessoas com depressão, não quer levantar, não sei o quê. Eu não consigo tirar essa dor de mim, pois comece por tomar um banho. Vá tirar essa barba, vá escovar os dentes, saia um pouco ao sol. Ele não consegue tirar a dor, mas ele começa a ter um movimento para se cuidar e dar continuidade. Com a hora ele vê, saiu da depressão. Agora, o ego, o orgulho, faz ele querer logo, é assim, uma mágica, ou tira logo toda a dor de dentro de mim, ou tudo, ou então eu morro. E muitos cometem o suicídio. Ele não percebe que ele foi entrando pelo caminho da tristeza e da desilusão até chegar ao fundo do poço da depressão. Ele não percebe que ele vai ter que, do mesmo jeito, aos poucos sair saindo daquilo.
Ele chegou, entrou bem limpinho, bem bonitinho e entrou, está daquele jeito. Ele tem que voltar devagarinho até voltar onde ele era. Entrou pelo cano, o cano tem o buraco de entrada, volta pelo mesmo buraco, volta. É como a gente entrar num caminho que o GPS mostra, e a gente começa a entender que é um caminho perigoso. Ah, mas é perigoso, sai daí. Você está vendo que não dá, a sua cabeça já está te mostrando que tem outros caminhos, por que você continua? Volta, sai. Às vezes a pessoa diz assim, poxa, eu estou indo, não sei nem por que eu estou indo, ó. O que é isso? Sai. Todo dia, nesse processo de construir a serenidade, tem que ter humildade para trabalhar isso. Evitar o egocentrismo, o egoísmo, o orgulho, trabalhar a humildade, colocar em prática a filosofia da oração da serenidade na vida da gente. Ah, aconteceu, alguém bateu no meu carro, aceita. Me assaltaram, aceita. Está doente, aceita. Pode fazer o quê? Dá para fazer alguma coisa? Aceita. O pessoal está brincando aí com o negócio de política, né? Aceita. Confia. É o que o irmão diz: entrega, confia, aceita e agradeça. Acima das pessoas tem quem? Tem Deus. E Deus coloca, e Deus tira. Agora, seu coração está girando para agradar a quem? Para depender de quem? Onde está a tua cabeça, onde está teu coração. Tem que ter coisas na humildade que você tem que aceitar. Renato, consulte seu coração que você vai saber um monte de coisa que você não pode mudar. Ou não tem na vida de vocês? Outro caso que eu me lembro do Divaldo, chegou uma mulher lá, ele no centro, ninguém se aproximava, porque a mulher foi fazer um atendimento atendimento espiritual, e ela disse que ela tinha cometido vários abortos. Aí o pessoal do centro dizia que ela estava cheia de obsessores e tal. Aí o Divaldo, não, vem para cá. Ela disse, olha, foi dizer que ela contou que ela está arrependida, isso, e que aquilo tinha gerado um câncer dela no útero. Ela acabou tendo que tirar o útero, não podia ter filhos, gostava muito. O Divaldo disse assim, mas por que você não pode ter? Por que você não adota? Se agora não conseguiu, tem dinheiro, tem isso, tem aquilo, então adote. Ah, mas não, já foi. Ai, mas eu abortei, eu não presto. Já passou, o passado é passado. Tenha humildade para aceitar as suas consequências. Como é que Jesus disse com Madalena? Vai, é Madalena, gente. E não peques mais, não faz mais, vai para frente. Errei, corrija. E agora? Tente acertar. Não adianta ficar com autopiedade, se lamuriando. Ah, eu não fiz. Bom, o que é que você faz? Faça. Agora, querer fazer o que você não pode, que é voltar ao passado. Uma mulher que abortou, como é que ela volta e diz eu desaborto? E o pior é que a pessoa quer ficar, o orgulho dela quer fazer ela ficar pensando naquilo, de que serve. Peça perdão a Deus, com formação, ore, trabalhe para Deus tirar aquele pensamento triste dentro de você, e haja para compensar a vida, que Deus vai dar um jeito. Está vendo? Orgulho e humildade vai muito além
de pobreza e riqueza material. É toda hora que a gente quer gritar, chamar um palavrão com as pessoas, com o mundo, que a gente está no engarrafamento. Geralmente tem um engarrafamento quando a maioria das pessoas quer ir para o mesmo destino, não é isso não? E todas estão apressadas. O que adianta esculhambar os outros? Todo mundo é igual ali, todo mundo quer a mesma coisa. Ali é a hora que a pessoa está querendo ser Deus. E grita, e esculhamba, e buzina, e mata. Tem gente que outro dia aconteceu, né? Um homem desceu e furou a cabeça do outro com uma chave fenda e matou, na frente dos 2 filhos. Deus, você é Deus. Ai, não, mas meu filho, todo mundo quer ir, não precisa perguntar, nem buzinar que o outro sai do meio. Ele não pode sair do meio. Do lado tem um carro, do outro lado tem outro carro, na frente tem outro carro, e você é o carro de trás. São horas que Deus coloca na vida da gente para a gente dar o passo da humildade e dizer: oh meu Deus, tem um motivo. De quantas coisas será que o Senhor não está me livrando, eu estando aqui uma hora dessa, hein? Eu vi agora um caso, uma notícia que chegou hoje no celular. O cara foi atender o telefone da namorada, parou o carro e saiu para atender o telefone. Uma pedra gigante caiu em cima do carro dele. Tinha matado. Mês passado, não sei se vocês viram, vinha uma caminhoneta branca aqui em Fortaleza. Passou do lado de uma fábrica e a chaminé da fábrica deitou. Quem viu isso no jornal? Bateu o rapaz. Ela pegou o passageiro e o passageiro do lado e o passageiro de trás. Só não pegou o motorista. Esmagou. Se tivesse pego, não tenha dúvida, morria. Não tem acaso, tem que ter humildade, tem coisa que a gente tem que aceitar. Descobre um problema, aceita e vai tratar, é melhor do que ficar chorando pelo problema. Me lembro da história da Cleide aqui. Na mesma época que a Cleide descobriu que estava com CA de mama, que ela começou a vida dela de se cuidar, ela já faleceu, mas ela passou mais de 10 anos. Ela, depois de 5 anos de tirar, ela foi vitoriosa, que era 5 anos sem ter recidiva do câncer. E na mesma época, a Cleide, uma condição mais humilde, e tinha uma senhora que eu conhecia, que era médica, esposa de um médico, que ela descobriu e pulou do prédio e se matou. No dia que ela descobriu que estava com CA, ela se matou. Aceita e cuida. O da Cleide foi grave. Fez o tratamento, quimioterapia, radioterapia, fez a cirurgia, tirou a mama, não foi? Fez tudo isso. Ela inchava, né? Chegava aqui, mas ela vinha para o centro todo domingo, veio com cabelo, sem cabelo, com peruca, sem peruca, com um pano na cabeça. Ela vinha. Sabe, humildade e orgulho, a gente tem que olhar para as pequenas coisas. Quem faz um cesto tende a fazer um cento, rapaz. Vai fazendo nas pequenas coisas, agradece as pequenas coisas e compreende, agradece as pequenas coisas que você entende que são boas e compreende que as coisas que você não gosta, Deus está ali também. Ele está te livrando de alguma coisa maior, quer te ensinar uma coisa melhor. Compreende. Coisas ilógicas para nós acontecem, mas para Deus tudo é lógico. Vou contar aqui para encerrar. Eu gosto muito de andar de bicicleta, e sempre ouvindo alguma palestra, alguma coisa que esconde de ouvido. Muita gente diz assim: rapaz, mas como é que pode, tu não escuta e tal? Eu escuto tudo, não sei como, eu escuto. Aí, outro dia, eu fui botar a bicicleta num carro e botei a chave onde fica ali a placa.
E depois entrei em casa para fazer uma coisa e outra. Aí quando eu fui sair, tinha um controle para abrir o portão, eu não achei a chave. E não lembrava que eu tinha botado lá. Aí peguei o outro controle e saí. Não, minha cabeça não juntava que eu tinha colocado lá nesse negócio da placa. Não, assim não acontece, né? Não lembrava de jeito nenhum. Foi rápido, mas eu não lembrava. Tentei pensar, não lembrava. Aí só fiz pegar, tinha horário, abri com outro controle e saí. Fui andando numa rua de muito movimento, rua de sinal. Aí quando eu passei, isso com 2 fones de ouvido, escutando uma palestra, andando num carro com o motor, faz muito barulho, numa avenida, numa rua movimentada. Aí eu passei um quebra-mola grande e segui. Aí escutei um negócio, tec, e dobrei. Quando eu dobrei, parecia eu acho que não pode, só pode ser o meu anjo guardião, alguma coisa assim. Isso era a tua chave. Como é que pode? Você andando no carro, vidro fechado, ar-condicionado ligado, 2 fones no ouvido, uma rua movimentada, os carros passando atrás, um carro grande, cai uma chave com o controle no chão. Quando você dobra, quer dizer, na hora eu escutei um barulho estranho. Aí eu levei alguns segundos que eu andei, meio quarteirão, dobrei, e quando eu dobrei, uma coisa disse: ei, rapaz, é a tua chave. Eu não sabia se era, mas aquela coisa disse assim: acelera e vai lá. Eu acelerei, o primeiro quarteirão era contramão, olha, já não dava, andei mais outro quarteirão. Aí voltei, vi um monte de carro passando e já pensei: se fosse a minha chave, os carros devem ter passado por cima, amassou todas as chaves, quebrou o controle, não presta mais. Mas continuei. Aí eu fui bem devagar. Quando a rua passava muito carro, mais gente, não tinha ninguém, Marcos. Aí quando eu passei o quebra-mola bem devagar, olhando assim, de carro, aí uma senhora apareceu do nada, com um cachorro, disse: ei, você perdeu uma chave? Não vi, na hora que eu passei eu não vi ninguém, na volta eu não vi essa mulher. Aí ela vinha, aí eu vim cá, eu sabia que você ia voltar a correr e peguei. Tá aqui sua chave. Não tinha um controle quebrado, não tinha, e é porque vinham carros atrás de mim, não tinha chave amassada. Aí eu peguei e pensei, sabe, eu disse: ô senhora, obrigado. Mas eu fiquei pensando toda hora, eu disse: meu Deus, até onde vai o meu orgulho, que quantas vezes eu não quero encontrar Deus nas pequenas coisas. Qual é a lógica que tem disso? A lógica era: eu não ouvi. A lógica era ter os carros passados por cima, era alguém ter pego e ter ido embora. Mas não era para ser. E eu parei e pensei: poxa, Deus mais uma vez falou comigo só para dizer: olha, Renato, eu estou com você, eu opero aonde você nem imagina. Como quem diz: Renato, quando tu se zangar porque tu está atrasado, sou eu ali que estou te livrando de uma coisa, uma pedra que ia cair em cima de ti, uma chaminé que ia cair em cima de ti. Sou eu. Aceita, Renato. Aceita que dói menos. Aceita. E faz a dia que eu quero lembrar, porque está com 2 semanas, estou lembrando de registrar aqui, de gravar, já vai para o YouTube, porque quantas coisas já aconteceram comigo e a gente com o tempo esquece, Marcos. A gente só quer ver, tudo para nós tem que ser grande, mas um negócio desse é grande sim. Quem é justo no pouco vai ser justo no muito. Agradece a Deus. Deus está te dizendo ali, é Deus falando com todas as palavras, Marcos. Quando eu descobri, quando eu tirei um nódulo aqui de 4 centímetros, tinha nada a ver, eu estava gripado, não sentia nada com nada, e uma pessoa insistiu muito que eu fosse ao médico, só por causa, para ver essa gripe, eu não costumava, eu sempre estava gripando, não sei o quê. Aí eu fui no otorrino, o otorrino, que às vezes nem olha para a gente direito,
Ele deu uma veneta dele, sente ali, eu vou fazer os exames em você. Quando ele botou a mão assim, ó, ele, vixe, um nódulo. Epa, isso é um nódulo. Tinha nada a ver, Marcos. Quem é que anda em médico com uma gripe? Isso falando bem antes do Covid, 2013, 2014. Aí ele disse, olha, corra porque tem que tirar, provavelmente esse nódulo já deve ter uns 3 anos e tal. Olha aí, ó. E pode já ser maligno, mas se não for, vira. Corra. Fiz tudo, tirei tudo. Olha, pode ser que você perca o movimento da face para sempre, ou por no mínimo 6 meses. Olha, pode ser que você fique sem salivar. Olha, pode ser que tenha recidiva. Olha, pode ser isso, pode ser aquilo. Eu disse, não, vamos nessa, agora vamos cuidar. Não ficou nada. Vai fazer 10 anos. Nem perdi salivação. Tirou 70% da glândula parótida, que é a salivar. Não teve problema. Não tomei remédio depois. Nada. Nada de nada versus nada. Um nó do tamanho de um limão. No rosto aqui. Assim. Tão assim que o meu plano de saúde ele é enfermagem, mano. Enfermaria que chama, né? Que ficam 2 pessoas num quarto. Aí o pessoal, por que você não paga uma a mais para ser o apartamento e não sei o quê? Eu disse, não, deixa como está. Aí quando o médico perguntou, você quer fazer a cirurgia no São Carlos ou no ICC? Porque lá no ICC o pessoal é mais acostumado com nós. Não, eu quero ir para o ICC. É porque você sabe, o pessoal tem um preconceito. Não, eu vou lá. Quando eu cheguei no ICC, a cirurgia, que hora é a primeira? 7 horas. Tem que chegar lá às 5 horas. Quando eu cheguei lá às 5 horas da manhã, entreguei a carteira. Aí ficou aquele movimento, né? E eu sem beber, sem comer, né? Assim, né? Podia nem beber água. Cirurgia geral, anestesia geral. Aí eu não entendi, né? Porque que estava aquela demora. Eu disse, e aí, nós não vamos para o quarto, não? Aí a mulher disse, não, senhor, eu queria pedir desculpas. Houve um problema aqui, as enfermarias estão lotadas. O senhor se incomoda em ficar num apartamento? Foi. Aí o cara disse, tu tem sorte, né? Não, eu tenho Deus. Quando eu mereço para Ele, por alguma coisa, eu enxergo que mereço uma coisa legal. E quando acontece uma coisa que eu não gosto, é porque eu tenho Deus e mereço uma coisa que Deus está querendo me ensinar. É assim. Ninguém tem, como diz o Emmanuel, uma serenidade que não construiu. Eu tenho que construir minha serenidade olhando para todas as coisas, as grandes e as pequenas. Quanta coisa podia ter acontecido, né? Mas só acontece o que Deus quer. Por que eu não aceito? Por que eu ainda sou tão neurótico, assim, descontrolado às vezes com as emoções? Ainda é muito orgulho, muito egoísmo dentro. E a humildade, estou pelejando com ela. É uma construção. Acredito também que ninguém tem uma humildade que não constrói, não. Humildade, a gente não diz assim, eu sou humilde. A gente está construindo humildade todo dia. Agora, se a gente não consegue ser humilde nem com a grandiosidade das coisas de Deus que acontece conosco, às vezes por nascer respirando, por nascer com saúde, por nascer com discernimento, por nascer em uma família, como é que a gente vai conseguir ser solidário com os outros, Marcos? A gente não consegue às vezes nem com Deus, nem com a gente. Então, dado o tempo, né, agradecemos a Deus por mais essa semana. Pedimos que Deus nos conceda a serenidade necessária para aceitarmos as coisas que nós não podemos modificar, mas coragem para modificarmos aquelas coisas que nós podemos, e sabedoria para distinguirmos umas das outras, e que seja feita a vontade de Deus antes da nossa.
Não esqueça, como disse Emmanuel, a frase de hoje. Se quiserem repetir, repitam comigo. Ninguém tem uma serenidade que não construiu. Ser sereno, ser humilde, depende de uma construção diária nossa. Boa semana. Precisamos só achar um jeito de suavizar o lado de. Vamos ajudar-nos mutuamente e somar as nossas qualidades. Fazer um mundo diferente e tirar a força da maldade. Um dia todos nós seremos anjos. Vamos trabalhar e acreditar. Seremos anjos no planeta onde o amor, unicamente o amor, há de reinar. Um dia todos nós seremos anjos. Vamos trabalhar e acreditar. Nós seremos anjos no planeta onde o amor, unicamente o amor, há de reinar. E assim será. A felicidade só começa quando cessam as desigualdades, quando todos compartilham o sonho, não usa para a liberdade. O este valor, sede perfeito, e nos ensinou esta lição, que somente amor será eterno. Ele está a nossa salvação. Um dia todos nós seremos anjos. Vamos trabalhar e acreditar que todos nós seremos anjos no planeta onde o amor, unicamente o amor, há de reinar. Um dia todos nós seremos anjos. Vamos trabalhar e acreditar.